A Bíblia é o livro mais impresso e conhecido de todo o mundo. Ele é pertencente à religião cristã, onde acreditam que ela é a palavra já inspirada por Deus e que ela apresenta o caminho da salvação. Entretanto, esse livro, ou melhor falando, esse conjunto de 66 livros, não seja algo novo. A Bíblia tem a sua escrita datada de aproximadamente 2000 a.C., com a data de escrita do seu primeiro livro, ou seja, do seu livro mais antigo, que é o livro de Jó. E o seu último livro é o livro da Revelação, ou como a maioria de nós conhecemos, o Apocalipse, escrito em 90 d.C., onde se encerra o Novo Testamento. Entretanto, você saberia essa história de uma maneira mais detalhada? Por exemplo, quem que começou a escrita da Bíblia? E quem são os autores contidos nela? Fique até o final do vídeo, que hoje eu irei te explicar a origem da Bíblia. Já se lembre de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. A origem desse livro começa com um homem chamado Moisés. Esse homem é o mesmo Moisés escrito na Bíblia, aquela criança que logo que nasceu foi colocado no rio por sua mãe, e a filha do faraó o achou, o entregou para ser cuidado pela sua própria mãe. E logo quando cresceu, voltou ao palácio e a filha de faraó colocou o seu nome de Moisés, que a sua origem é em egípcio antigo. Esse homem viu a crueldade que o seu povo, Israel, sofria na mão dos egípcios, chegando até matar um egípcio e esconder debaixo da areia, ao ver ele agredindo um israelita. Com isso ele teve que fugir. Nessa fuga ele vai encontrar mulheres, levando um rebanho de ovelhas para beber água. Mas alguns pastores começaram a expulsar elas. E Moisés, quando viu isso, as protegeu e ajudou a dar água ao seu rebanho. Com isso, elas o apresentaram para o seu pai, Reuel, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Com isso, Moisés casou com uma de suas filhas, Zípora, e viveu em Midian. Segundo a tradição rabínica, nesse período ocorreu a escrita do livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, e logo depois o livro de Gênesis. O livro de Jó, com certeza, teria uma versão mais antiga que a escrita por Moisés. E com certeza Moisés teve acesso a essa escrita com seu sogro. Afinal, a história contida nesse livro não foi tirada da cabeça de Moisés, mas foi passada a ele pelo seu sogro. O livro de Gênesis já possui muitas coisas que foram transmitidas por tradição oral, ou seja, pela fala. Mas também não podemos negar que provavelmente Moisés teve acesso a documentos antigos que comentavam sobre esses assuntos. Por exemplo, a criação, descrita por Moisés, se assemelha à criação citada por outros povos, e o dilúvio citado em Gênesis, citado em culturas como a babilônica. Mas o motivo disso é algo lógico. Como toda a humanidade provém de Noé, onde possuíam uma única cultura que se dividiu, logicamente irão ter traços em comum, principalmente a respeito desses acontecimentos. Moisés escreveu esse livro focado a Israel. Com isso ele faz um resumo da criação e logo descreve a história de seus pais, Abrão, Isaque e Jacó, e como eles desceram ao Egito. Após isso, Deus o chama e o escolhe como líder de Israel para libertar o povo. E assim ocorre. O livro de Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio foram escritos no deserto, enquanto caminhavam 40 anos rumo à terra prometida. Neles contém narrações de situações que ocorreram nesse período de caminhada, e mandamentos e leis dadas por Deus para reger esse povo. Afinal, Israel era uma nação separada por Deus
entre todas as outras nações do mundo. Após isso, Deus levanta Josué como líder, o sucessor de Moisés, com a missão de adentrar a terra prometida. Enquanto ele adentra e conquista povos, ele vai escrevendo seu livro, narrando tudo o que ia ocorrendo, porque ele acompanhou Moisés escrevendo seus livros, e assim também o fez. Após Josué, ficaram anos sem registrar os acontecimentos em um livro, devido aos seus sucessores não terem dado continuidade a essa prática. Mas, segundo a tradição rabínica, o escritor do próximo livro foi Samuel. Esse livro seria o livro dos Juízes, que narra o período dos juízes, quando Israel se desviou de Deus, e a cada vez Deus levantava um juiz para corrigir e repreender esse povo, para fazê-la seguir os caminhos corretos que foram instruídos por Moisés. Samuel veio depois do período dos juízes e escreveu conforme a tradição oral desse livro, passada pelo povo. Também escreveu o livro de Ruth, a Moabita, que estava presente na genealogia de Davi, que foi ungido como rei de Israel pelo próprio Samuel. Logo após vêm os livros de 1º e 2º Samuel, que na verdade eram um único livro, que foi dividido na tradução da Septuaginta. Eles foram escritos também pelo profeta Samuel, mas não foram escritos inteiramente por Samuel, tendo em vista que eles citam a sua morte e acontecimentos posteriores a ela. Ou seja, Samuel apenas começou a sua escrita, e alguém deu continuidade a ela, e encerrou os livros. Essa pessoa provavelmente poderia ter sido Natã e Gade, o que é algo que a Bíblia dá testemunho, no livro de Crônicas, no capítulo 1, no versículo 29. Após a escrita de Samuel, vem mais livros, que são 1º e 2º Reis. Segundo a tradição rabínica, foram escritos pelo profeta Jeremias, aquele que pregou contra os pecados de Jerusalém. Mas entra um ponto a se analisar. Do período de Samuel até Jeremias não foi um período curto, mas se passaram anos. Mas Jeremias escreveu segundo as tradições e os documentos reais, passados por gerações, onde ele escreveu e retratou histórias como a de Salomão, de seu filho Roboão, da divisão das tribos de Israel, por aí em diante, narrando histórias de reis, até chegar em seu último capítulo, de 2º Reis, descrevendo o acontecimento do seu período atual, quando ocorreu a queda de Jerusalém, que o próprio profeta é descrito. Ou seja, ele começou escrevendo de onde faltava até chegar ao seu período. E seguindo isso, Jeremias escreveu seu próprio livro, o livro de Jeremias, e após o livro de Lamentações. Ambos descrevem o período da queda de Jerusalém e o sofrimento dentro do cativeiro babilônico. Com a libertação dos cativos, após os medo-persas conquistarem a Babilônia no reinado de Ciro, antes de saírem, o sacerdote Esdras escreveu o 1º e 2ª Crônicas, que faz literalmente um resumo desde o nascimento de Adão até chegar no período que Jerusalém foi destruída e levada como cativa à Babilônia, e a Babilônia sendo conquistada pelos medo-persas. Assim como Jeremias escreveu por tradições orais e documentos, Esdras fez da mesma maneira. Após a saída dos cativos da Babilônia, ele escreveu seu próprio livro, de Esdras, onde narra os acontecimentos da libertação dos cativos. Nesse mesmo período surge Neemias e Esther, que escreveram seus próprios livros, retratando acontecimentos de seus períodos. Após isso, na ordem que os livros são colocados na Bíblia, são citados mais livros, entre eles o livro de Salmos, escrito por Davi e mais 7 autores, entre eles Asaf e Emã. Após Salmos, é descrito Provérbios, Eclesiastes e Cantares.
Esses livros foram escritos por Salomão, o filho de Davi com Betseba, onde escreveu Provérbios em sua juventude, Cantares quando estava no meio de sua vida, em Eclesiastes em sua velhice. Com o passar do tempo, mais livros foram escritos, e a sua autoria é pertencente aos seus denominados autores citados, em seus nomes. Eles narram acontecimentos de seus períodos. Esses são Isaías, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Após a escrita de Malaquias, entramos no período chamado de silêncio profético, onde não possuímos livros desse período registrados dentro da Bíblia, embora Deus não ficasse totalmente em silêncio. Temos um livro que foi removido do cânon bíblico antigo. Esse é o livro dos Macabeus, onde retrata uma guerra, liderada por Judas Macabeu, um judeu, contra a helenização grega, que buscava modificar a cultura dos judeus. Um ponto que vale ressaltar é que nesse período não existia um Novo Testamento, era somente o Antigo Testamento e ainda com livros a mais, como Macabeus e Enoque. Após esse período, começa o Novo Testamento, tendo livros escritos pelos apóstolos, começando pelos evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, onde anunciam o evangelho de Cristo segundo as suas óticas. Após, temos o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, quando ele andava com Paulo, descrevendo os atos que os apóstolos faziam, enquanto proclamavam as boas novas do Messias. Após isso, vêm as cartas às igrejas, escritas por Paulo. Depois vem Hebreus, o qual possui o autor desconhecido. Depois livros, escritos pelo autor que receberam o seu próprio nome. Tiago, Pedro, apóstolo João e Judas. E por fim, o livro de Apocalipse, ou seja, da Revelação, escrito por João na ilha de Patmos, onde narra a revelação que foi concedida por Deus a ele, descrevendo diversos acontecimentos proféticos. E esse livro fechou a escrita da Bíblia e o seu conjunto de livros. A partir disso, esses livros foram armazenados de diversas formas. Primeiro em papiros, na própria igreja, que posteriormente foram unidos em códex, e assim preservados através de cópias, sendo mantidos existentes até o período atual, onde temos acesso a eles. E você, o que achou desse vídeo? Muito curioso, não é? Então já curte, se inscreva e ative o sininho para acompanhar mais vídeos.